Louvado, Mestre, seja o teu nome e do nosso Criador. Mais uma vez, Senhor, diante do vosso coração, aqui nos encontramos, dispostos, Senhor, a levar a tua palavra, o teu ensinamento, de forma simples, Senhor, objetiva, mas profunda, a todos aqueles que nos ouvem, mas talvez, Senhor, principalmente para nós mesmos, construirmos forças e continuar trilhando pelo caminho do bem e acreditando que vamos vencer as nossas dificuldades. Ampara-nos, Senhor, nesse instante. Elimina em nós toda energia que possa prejudicar a tarefa a ser realizada, envolvendo a todos, Senhor, nesta equipe de trabalho, nessa tarde de hoje. Mas que seja também, Senhor, nosso coração contigo, para todo sempre. Assim seja. Graças a Deus. Espero que você possa aceitar as coisas como elas são, sem pensar que tudo conspira contra você. Porque parte de nós é entendimento, mas a outra parte é aprendizado. Que você possa ter forças para vencer todos os seus medos e que no final possa alcançar todos os seus objetivos. Porque parte de nós é cansaço, mas a outra parte é vontade. Que tudo aquilo que você vê e escuta possa lhe trazer conhecimento. Que essa escola possa ser longa e feliz. Porque parte de nós é o que vivemos, mas a outra parte é o que esperamos. Que você possa aprender a perder sem se sentir derrotado. Que isso possa fazer você cada vez mais guerreiro. Porque parte de nós é o que temos, mas a outra parte é sonho. Que durante a sua vida você possa construir sentimentos verdadeiros. Que você possa aceitar que só quem soube da sombra pode saber da luz. Porque parte de nós é angústia, mas a outra parte é conforto. Que você nunca deixe de acreditar, que nunca perca a sua fé, porque parte de Deus é amor, e a outra parte também. Nós não somos o que gostaríamos de ser, nós não somos o que ainda iremos ser, mas graças a Deus, não somos mais quem nós éramos. Ah, o filho do Martin. É, aquele pastor, ele é o Júnior. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, para levar até vocês o programa Caminho do Senhor. Nesse início de tarde de domingo, dia 18 de setembro de 2011, e através da Rádio Rio de Janeiro você vai ouvir, nessa hora e meia, o programa Caminho do Senhor. Este programa que tem por objetivo divulgar o Evangelho de Jesus, porém em espírito e verdade e à luz da sagrada lei da reencarnação. O programa Caminho do Senhor, que entra agora ao ar com a nossa equipe formada aqui aos microfones, eu, João Nogueira, aqui ao meu lado Henrique Parente, ali na técnica o Valdeci, e lá aos telefones a nossa Hermínia Sangil. A Oneida hoje não está nos microfones porque hoje é o show da Rádio Rio de Janeiro, lá na UERJ, né, no Teatro Odilo Costa Filho, na UERJ. E o show Astros de Todos os Tempos, a partir das 15 horas. E a Oneida está indo para lá com um grupo que hoje chegou aqui na Rádio Rio de Janeiro, um grupo muito animado,
com muita vontade de ir assistir a esse show, levando a sua energia, levando os parabéns também para a Rádio Rio de Janeiro. E que a Rádio Rio de Janeiro aceite também os parabéns do programa Caminho do Senhor, da instituição Caminho do Senhor, de todos nós, porque só mesmo com a Rádio Rio de Janeiro você pode estar ouvindo o programa Caminho do Senhor. Talvez nós pudéssemos estar em outra rádio, mas não creio que a gente teria uma possibilidade de levar um programa como é o Caminho do Senhor, com independência, com esse Evangelho de Jesus sendo pregado dessa forma como nós pregamos. Não sei se a gente conseguiria um espaço como este em outra rádio. Graças a Deus temos a Rádio Rio de Janeiro, a primeira rádio espírita do mundo, e que tem levado muitos programas bons, esclarecedores, confortadores, e para isso também existe o Caminho do Senhor. Nós iniciamos o nosso programa hoje, aliás, eu não falei o número do telefone, se você quiser ligar para cá, é o 3386-1400. 3386-1400, liga para cá, a Hermínia vai lhe atender, vai anotar seu recadinho, nome para prece, enfim, o que você quiser falar conosco, e que a gente, se tiver tempo, né, no final do programa, a gente sempre lê os seus telefonemas, mas se não tivermos tempo, a gente deixa para o outro domingo, a gente lê o programa, o seu recado. Mas, meus irmãos, essa página inicial que lemos é do nosso queridíssimo, já desencarnado há algum tempo, pastor Martin Luther King Jr. E o nome da página é Espero que Você. E fala de coisas aqui que marcam muito a nossa vida. Por exemplo, a questão de nós, durante a vida, nós construímos vários sentimentos. Durante a nossa experiência na vida, construímos vários sentimentos. É aquele sentimento de angústia porque nós não tenhamos talvez o emprego adequado para sustentar a nossa família, aquela angústia de ter certeza de que amanhã estaremos empregados ainda, várias angústias construímos ao longo da vida, que a gente tem que, na verdade, transformar essa angústia em fé, em esperança, em certeza de que tudo concorre para a nossa felicidade, né? Deus nos criou para sermos felizes, para sermos perfeitos. E se nós hoje não estamos felizes, é porque nós estamos buscando essa felicidade onde ela não existe. Quantas vezes nós mesmos e quantas pessoas nós vemos que buscam a sua felicidade numa festa, num baile, num bar, bebendo, numa mesa de jogo, enfim, as pessoas vão tentam sair de si para construir a sua própria felicidade. Mas a felicidade é algo que reside dentro de nós, ela não está fora. A felicidade é algo que nós vamos construindo ao passo que nós vamos modificando esses sentimentos que nós angariamos durante a nossa vida. Os sentimentos também de devoção que a gente acaba construindo, de devoção a uma doutrina, a uma instituição, a uma pessoa, a um grupo de pessoas, a um filho. O sentimento do carinho, da amizade por outras pessoas. O sentimento de cada vez mais sermos verdadeiros, falarmos a verdade, porque quando nós construímos a nossa vida sobre um alicerce mentiroso, nós passamos a vida toda tentando modificar a nossa própria existência, porque nós queremos acreditar naquela mentira que nós iniciamos, que nós construímos, aquela mentira que deu origem à nossa vida. Então, são vários os sentimentos que nós temos. E o nosso Martin Luther King Jr., quando uma das últimas frases, ele diz assim: que você nunca deixe de acreditar, que nunca perca a sua fé, porque parte de Deus é amor e a outra parte também. Olha que lindo, legal, né? Coisa bacana, né?
quando lê páginas assim que constroem, ajudam a construir uma linha de pensamentos assim tão enriquecedores, né? Porque é tão fácil no mundo que a gente vive, no tempo que a gente está vivendo hoje, a gente se fiar ou se identificar com ideias voltadas para a derrota, né? Para a desesperança. A gente olha o que está à nossa volta e acha que isso tudo corresponde à verdade. Uma frase muito comum diz assim, é a realidade. Né? Só que a realidade que o homem criou nesse instante, nesse momento, é essa. Ela é fruto de um processo, né, que aconteceu de acordo com os nossos pensamentos, as nossas construções de anos atrás, décadas atrás, e hoje a gente colhe, porque é uma lei de causa e efeito. Você semeia, planta, né, semeia e vai ter que colher. Mas aí a gente achar que isso representa a verdade é uma outra história. Porque nós somos espíritos num mundo, estamos num mundo em transição, é um processo de evolução acontecendo. Então é claro que a gente não vai deixar de colher, né, o que semeamos, mas a gente tem sempre o ensejo de semear outras coisas. E é importante a gente lembrar que isso que está aí não é a realidade de Deus. A gente tem que pensar que o que realmente existe em relação ao futuro é aquela realidade divina. Aquilo que ele próprio emana, a sua perfeição. Então, como a sua criatura, o seu filho, que somos todos nós, herdamos dele também essa potencialidade, a gente também vai aprender a construir coisas muito melhores. Então, quando a gente lê textos assim que ajudam a gente a construir uma linha de raciocínio que tirem a gente desse lamaçal que está aí, isso é bacana demais. Isso me faz lembrar o Jung, que coloca a figura de Deus, eu já disse isso aqui outras vezes, coloca a figura de Deus como um ser extramundano, ou seja, fora do mundo, onde a gente precisa ancorar-se nele para sair dessa situação, dessa aglomeração do instinto gregário, o instinto das massas. E a figura da religião através de Deus ajuda a gente nesse sentido. O Herculano Pires já traduzia muito bem o significado da religião no livro Revisão do Cristianismo, que a religião é a orientação da transcendência. Então, estudar a religião neste sentido, com o intuito enriquecedor e científico, é importante, porque ajuda a gente a compreender que nós somos espíritos imortais, que Deus é um fato, que Deus é uma realidade, e está fora do mundo no sentido de que Ele é o Criador. Então, quando a gente se ancora nele, a gente sai dessa situação comum que a gente vive aqui, nesse estado de deplorável que a gente está vivendo, cheio de perversidade, de corrupção, de tudo que é ruim. Só que o homem, essencialmente, ele é filho de Deus, ninguém tem como negar isso. E sendo filho de Deus, ele possui em si o bem, que é o seu fim, como ensina Kardec lá na Revista Espíritos 1869, como fala da profissão de fé espírita americana. Claro que em outros lugares também, mas esse texto me vem à mente porque ele é muito objetivo nesse sentido, que coloca o bem que existe na criatura como o seu fim, a sua meta, o seu objetivo final, e não o mal. E quando a gente começa a pensar nessas coisas todas, é importante a gente buscar então as ferramentas, os meios da gente sair dessa circunstância tão ruim que a gente vive. Se a gente hoje está doente, amanhã a gente vai ficar curado. Se é uma doença incurável, a gente sabe que tem cura no futuro, porque nós somos espíritos imortais. Hoje, infelizmente ou felizmente, mas no sentido da dor, a gente fala infelizmente, a gente passa por uma dificuldade, uma doença que aqui no mundo, na situação atual, a gente diz assim, não tem cura. Mas quando a gente pensa que nós somos espíritos imortais, que vivemos dezenas de outras vezes no passado e vamos viver outras dezenas de tantas vezes no futuro, e nunca vamos deixar de existir, e se lembra que somos filhos de Deus, a história toda começa a modificar. E aí a gente passa a compreender melhor por que algumas pessoas elas alcançam aquela palavrinha chamada, tão difícil, chamada resignação, que é o consentimento do coração, como ensina Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente passa a compreender melhor isso e pode se esforçar para buscar também ter um sentimento nesse nível. Mas é preciso buscar as ferramentas, meus irmãos, senão a gente fica realmente numa situação deplorável. É verdade. Identificados com sofrimento, né, João? E eu queria até falar para a nossa irmã Flávia Reis, mais particularmente para Flávia Reis que é
é cega, né? Como chamam, deficiente visual. E ela está passando por uma situação difícil. E isso, viu, Flávia, vem à nossa mente como sendo algo realmente necessário para a sua trajetória ainda neste planeta, ou seja, como encarnada. Um dia você, como eu, Henrique, todos nós vamos desencarnar. Essa é a única certeza que nós temos dessa encarnação aqui, que nós vamos desencarnar. Se nós vamos estar muito melhores quando desencarnarmos, se nós vamos para essa ou para aquela colônia, se vamos passar ou não no umbral, muito se especula quanto a isso. Não sabemos. A verdade é essa, nós não sabemos. Porque não sabemos o que ainda precisamos modificar em nós para sermos, estarmos de acordo com esta ou aquela colônia, com este ou aquele plano espiritual. Mas o que nós sabemos é que nós vamos desencarnar. Mas no momento em que nós estamos encarnados, estamos passando por dificuldades, como o caso da Flávia, como o caso de inúmeros irmãos que estão nos ouvindo agora, como o caso de nós mesmos, que temos as nossas lágrimas secretas, sim. Claro que temos. Todos nós somos iguais. E a gente precisa passar por essa fieira da dificuldade, da dor, do sofrimento, para nós entendermos o valor da saúde, entendermos o valor do equilíbrio, entendermos o valor do verdadeiro amor, que é esse amor que vem de Deus. Deus é amor, já diz João, o evangelista, na sua epístola. E a gente sabe que nós, como Paulo de Tarso também lembra, nós nos movemos em Deus, nos movemos nesse amor. Nós caminhamos, como o Henrique estava falando, que a nossa essência é boa porque a nossa essência é divina. Só que nós criamos tantas coisas ao nosso redor, colocamos tantas cascas em nós, que por isso que Jesus diz, né, que brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Ou seja, nós precisamos retirar essas carapaças, irmos ao encontro do Deus que habita em nós. Vós sois deuses, já disse Jesus, sois todos filhos do Altíssimo, né? Lembrando do Salmo 82. Então nós precisamos entender e aceitar a nossa essência divina, nós precisamos entender que a nossa felicidade não está aqui ou acolá, como Jesus nos fala, né? Que a gente sabe que felicidade e reino de Deus são similares, podemos dizer assim, são similares, porque uma vez alcançando esse chamado reino de Deus, e esse reino de Deus está dentro de nós, nós alcançaremos a felicidade. E quando Jesus diz para nós buscarmos o reino de Deus e ele está dentro de cada um de nós, significa que a felicidade não está fora de nós. A felicidade não é algo que nós conseguimos porque nós vamos fazer uma viagem à Europa, à Disney, ou porque nós vamos fazer um churrasco com muita bebida, com muita diversão, ou vamos passear em algum local, num shopping, etc. A felicidade não está aí. Não está num filme que nós vamos ver, não está num livro que nós vamos ler. A felicidade está dentro de nós e precisamos aprender a buscar essa felicidade e a construir essa felicidade dentro de nós. Verdade. É interessante, eu ouvi a minha mãe comentando comigo há um tempo atrás, né, coisas que ela leu, em que o autor dizia assim, a gente precisa levar para os outros aquilo que a gente quer. Então se a gente vai num lugar, a gente tem que levar a alegria. Lugar. Claro. Se você quer alegria, leve alegria. Claro. Não vai buscar alegria num bar, no balcão de um bar, alguma coisa. Você tem que ir levar para você poder naturalmente receber. Em qualquer circunstância, qualquer lugar que a gente possa ir. Então a gente vai nos lugares buscar essas coisas. Mas essas coisas não estão realmente nos lugares. Não estão na posse das coisas. Né? Nós é que somos os filhos de Deus, herdeiros de Deus, e possuímos a felicidade e a perfeição de Deus dentro de nós. Então como é que a gente vai buscar isso em alguma coisa? A gente tem que construir essas coisas, né? Pois é, não é algo que venha de fora para dentro, é algo que nasce de dentro para fora. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que alcançaram um certo nível, não vou dizer o nível de Jesus, mas alcançaram um certo nível aqui no planeta, e que sempre o seu discurso era esse. E, por exemplo, quando quiseram levar Gandhi para uma caverna, para ele atingir um estado
de consciência, de concentração tal que ele atingiria o nirvana. Esse nirvana, para quem já fez meditação, para quem leu, para quem já estudou, esse nirvana nas religiões orientais, basicamente o budismo, né? Algumas religiões na Índia também falam muito no nirvana, que é um estado de consciência tal, de concentração tal, que você consegue vivenciar ali uma experiência espiritual fantástica, né? Dizem aqueles que já conseguiram alcançar esse estágio, esse grau de meditação. E aí chamaram o Gandhi e falaram: Gandhi, descobrimos uma caverna perfeita e você, certamente, todos nós vamos conseguir alcançar o nirvana nessa caverna perfeita, com os sons adequados da natureza. E aí chamaram o Gandhi para ir lá. E o Gandhi falou assim: não, desculpe, mas eu não vou, porque eu trago esta caverna dentro de mim. Olha só, gente, olha só. Quando nós quisermos ir a um local para alcançarmos um estágio de concentração, de otimismo, etc. e tal, lembremos dessa frase de Gandhi, que ele traz a caverna dentro dele mesmo. Ou seja, ele consegue abstrair do mundo exterior de tal forma que ele se concentra e ele atinge esse grau de concentração, de meditação. Bacana, né? Isso me faz pensar, João, isso tudo que a gente está conversando aqui, quando Allan Kardec ele começou a publicar o primeiro número da Revista Espírita, ele pôs lá um texto chamado Período Psicológico. E os espíritos dizem nesse texto que nós entramos nesse período. E esse período ele caracteriza como o último período, o último não no sentido de final, mas de mais aperfeiçoado, que envolve justamente o tempo em que o ser humano começa a perceber esses conteúdos que estão dentro dele, através de várias situações. Um deles são os fenômenos produzidos pelas pessoas, fenômenos anímicos e mediúnicos, mas também de um ponto de vista até certo ponto no meio patológico, né, onde as pessoas passam a perceber as doenças emocionais ou os seus estados emocionais que podem levá-los a certas doenças, que hoje em dia, né, se torna aí um grande boom na atualidade, né, os consultórios de psicólogos e psiquiatras, as pessoas buscando um meio de sair do seu sofrimento, da sua dor, ou buscar mesmo a felicidade. Aí utilizam-se de remédios, fazem isso, aquilo, outro. Nesse sentido, até que os espíritos colocam, né, o termo período psicológico, porque a gente realmente chegou nessa época em que as coisas estão sofrendo um tal nível de modificação, onde aqueles ensinamentos que Jesus trouxe para a gente, eles começam realmente a acontecer. A promessa foi cumprida, né? A revelação se faz presente mesmo, de modo perene na nossa vida, e a gente percebe que há como que um vulcão em um grande acontecimento, né, da atualidade, em que as pessoas são obrigadas até, não por vontade própria muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, mas são obrigadas a voltar-se para poder entender o que está acontecendo com o mundo e com elas próprias, onde alcançar um bem-estar material, um equilíbrio material, não traz para elas satisfação real. Elas buscam sempre mais e mais alguma coisa, né? E a gente acompanhando esse processo todo da construção científica, a gente nota em que muitos dos pesquisadores chegaram à conclusão que autorrealizar-se, na verdade, segundo a visão da psicologia humanista, não é realmente o ponto final. Um grande terapeuta e pesquisador chamado Abraham Maslow, ele identificou que havia outras necessidades que estão acima da aquisição do equilíbrio das coisas materiais, da vida material. Mesmo no aspecto da vida de relação, não só de bens de dinheiro, né? Mas às vezes uma família e tudo direitinho. Ele chamou então essa necessidade, essa ausência de valores espirituais, metafísicos. Então faltava ao espírito humano a aquisição desses valores espirituais. Ele chamou de valores B. E por aí ele começou a construir e deu o início dele, mais alguns outros, da chamada psicologia transpessoal, tão em moda na atualidade, né?
é uma linha teórica que ela atende a essas necessidades, onde o ser humano descobre que ele não termina no túmulo, como não começa no berço, onde a espiritualidade envolve a sua vida, e é isso que vai levá-lo realmente à chamada autorrealização. Infelizmente nosso tempo já está praticamente esgotado. Nosso bate-papo é gostoso, a gente vai, nem percebe que o tempo passou. Agora, o grande desafio também é que a gente não se angustie em estar perdendo tempo da nossa vida, achando que nós estamos perdendo tempo investindo na espiritualidade. Porque muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim, está tão ruim minha vida, está tão triste, preciso fazer alguma coisa. E o que nós vamos fazer é que nós temos que ter muito cuidado, porque a responsabilidade é muito grande. E queria só ler a última exatamente, Pensamos juntos, tá vendo? Dessa página do Martin Luther King Jr. Nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser. Mas graças a Deus, não somos mais quem nós éramos. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já com a segunda parte do programa Caminho do Senhor. Rádio Rio de Janeiro no ar, é Superstar, Tudo tá aqui. é a rádio que me faz Mateus 24, 45 a 51. é sensacional. A gente vai poder ir até Rio de Janeiro é um show, 34, por causa do tamanho do show. Agora estou pegando alegria, tempo, senão a gente passa. pique da emoção. Rádio Rio de Domingo passado eu e a Hermínia, a gente avançou com a gente. levando alegria pro seu coração. Hoje tá mais ou menos, hoje tá meio... Pique da emoção. Tá bem, mas não tá muito bem, tá meio... Ela. É isso aí, meus irmãos. Estamos nós aqui com muita alegria, levando ao ar, na Rádio Rio de Janeiro, o programa Caminho do Senhor, que é levado, né, ao ar ao vivo hoje, aos domingos, das 12 às 13h30, mas também às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas, um programa gravado, mas especialmente adequado às necessidades daqueles ouvintes que estão ali à noite, precisando ouvir uma palavra consoladora e esclarecedora, não é mesmo, João? É isso aí. Todas as semanas gravamos os dois programas, de terças e de quartas-feiras, para irem programas inéditos, são programas específicos, feitos para aquele dia, para aquela data, né? E se você gosta desse programa, se você ouviu pela primeira vez, está ouvindo pela primeira vez o programa, achou legal, achou bom, quer nos ajudar a manter esse programa no ar, porque ele é um programa arrendado, nós alugamos esses horários à Rádio Rio de Janeiro, que também é uma forma de ajudarmos a Rádio Rio de Janeiro. Entre em contato conosco no 2564-2151, 2564-2151, esse é o telefone da nossa sede, né? E você pode ligar agora que a secretária eletrônica atenderá você. 2564-2151, ou através do nosso e-mail caminhodosenhor@oi.com.br, caminhodosenhor@oi.com.br. E também nós temos a nossa campanha de construção da nossa sede lá em Guaratiba. Inclusive aquelas pessoas que queiram ver como está a obra, nós vamos, talvez semana que vem, colocaremos o vídeo no YouTube da laje já colocada, já